Capítulo 3, verso 1 diz: oração do profeta Abacuque, a confissão que ele fazia. O verso 2 diz: Senhor, ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos, Senhor. Aviva a tua obra em nosso tempo, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Senhor, a tua santa palavra é lida agora, e nós nos rendemos a ela. Nos ajude a obedecê-la, em nome de Jesus. Amém. Eu estou falando já há 2 ou 3 domingos sobre avivamento, ou reavivamento. E o avivamento, no sentido assim, o avivamento bíblico, espiritual bíblico, ele é bem diferente desse que a gente tem visto aí fora. E nós temos que saber que o avivamento é uma ação direta do Espírito Santo em nossas vidas. Antes de acontecer numa casa, o avivamento precisa acontecer na sua vida e na minha vida. E se alastrar pela família, se alastrar pela igreja. Não vou falar hoje, mas daqui uns 2 domingos ou 3, não sei. Quando Deus permitir, eu vou falar o que a Bíblia diz e sobre alguns avivamentos que ocorreram na história da igreja. É uma ação do Espírito na vida do crente, enchendo-nos da presença de Deus e habilitando todos nós aqui a sermos realmente pequenos cristos, no jeito de falar, no jeito de julgar, no jeito de se relacionar. E começa isso em casa. Depois, na vida escolar, na vida profissional, na vida ministerial. E eu comecei dizendo sobre o que não é o batismo, e eu disse que, naquela ocasião, que não eram manifestações de milagres, não é avivamento. Não é avivamento também modismos. E eu quero dizer para vocês que eu esqueci de completar porque não deu tempo, na última vez, não é também fanatismo. Muitas pessoas, quando começam a buscar avivamento. Agora há pouco eu disse que é uma ação do Espírito sobre nós, mas tem a nossa parte no sentido de que eu devo querer e fazer os deveres de casa, os deveres de um crente, para chegar a esse nível, lendo a Bíblia, orando, buscando a manifestação do fruto do Espírito. Por isso que não deve ser fanatismo, porque a pessoa, quando começa a buscar o avivamento e começa a fazer essas práticas didáticas que a gente tem que fazer, ela sai da realidade. E o avivamento não tira você da realidade. Você se mantém na realidade. E essas pessoas tornam-se tão espirituais, mas tão espirituais, que já não sabem mais conviver com a vida. Vocês já viram crentes chatos? E tem. Para valer. Alguns crentes que parecem ETs, extraterrestres. E essas pessoas, parecendo que não se
não se concentra, não se conecta com a vida mais, elas passam a se isolar. Se isolam, fazendo da vida uma caverna de fuga. Acham que Deus só está interessado nas coisas espirituais, aquilo que a gente faz aqui dentro da igreja, no templo, no santuário. Não, a sua vida é uma vida de Deus sendo engenheiro. A sua vida é uma vida de Deus sendo um professor. Como eu fui professor no mundo secular, não em seminário, também fui. Mas eu fui professor no mundo secular, cada coisa. E naquela época, na década de 70, era muito diferente do que é hoje. Tenha toda a liberdade de levar a mamãe da Juliana, isso. Leva ela. Ajuda aqui, diaconisa. Uma diaconisa, Miriam. Isso. Para ela ficar confortável. E as pessoas fazem da sua própria vida uma caverna de fuga. Acham que Deus só está interessado, então, na vida espiritual dele. Acham que Deus só olha para a vida de trabalho na igreja. Não! Quando você está viajando a trabalho, sendo o que for, você é um servo de Deus. Você tem que observar os seus negócios, a sua família, os seus estudos, a vida profissional, o dia a dia. Esta não é a visão bíblica, ser fanático, nem do verdadeiro avivamento. Ser fanático. Já citamos os exemplos do Velho Testamento e na era da igreja, o grande John Wesley, ele lutou pelas causas sociais. Se você vir o efeito da vida de John Wesley na Inglaterra, é impressionante. A ponto dele ter sido qualificado como um grande avivalista da Inglaterra. No mesmo tempo em que pregou sobre avivamento, ele pregava sobre avivamento, era uma pessoa muito influente nas causas sociais da Inglaterra. Charles Finney pregou ardorosamente contra a escravidão nos Estados Unidos no século XIX. E era um baita de um avivalista, um servo de Deus. Ele foi considerado o maior pregador do avivamento nos Estados Unidos do século XIX. Charles Finney. Vocês, se lerem John Calvino, ele atacou com veemência os juros extorsivos lá na cidade onde ele vivia. Sabe onde ele vivia? Em Genebra, a cidade financeira da Suíça. Ele atacou os juros absurdos que se cobravam ali. E, no entanto, eu tive o privilégio de subir na capela no púlpito onde ele pregava. E ele era um pregador ardoroso do avivamento. O avivamento sempre ele traz profundas mudanças sociais, políticas, econômicas, mas principalmente morais. O avivamento não leva a uma fuga, se escondendo numa caverna, mas leva a um enfrentamento, à apologética, no mesmo momento que seja uma vida piedosa, compassiva, misericordiosa. E nós estamos distantes disto. Por que o Senhor, o Espírito Santo, me levou a trazer essa série de pregações sobre avivamento? Porque eu estava olhando para mim mesmo, e olhando para a minha igreja, e olhando para a cidade de São Paulo, para o Brasil. Eu que sou brasileiro da gema. Eu estou parecendo um japonês porque a minha pálpebra está caída.
Logo, logo vai se resolver isso. Mas eu sou brasileiro da gema. Pareço japonês às vezes, pareço um índio e às vezes pareço mais com um paraguaio. Não, mas eu amo esse país e do jeito que está esse país, se a igreja do Senhor Jesus estivesse realmente avivada, seria diferente, irmãos. Seria diferente. É o que estava acontecendo com Abacuque. É um livro de 3 capítulos apenas. No entanto, chegou uma hora que ele se queixa para Deus, porque ele via tanta imoralidade no meio do povo, e ele estava vivendo num período entre 610 e 580, onde estabeleceu a sua profecia, antes de Cristo, e onde Jerusalém estava sendo sitiada pelos seus inimigos por permissão de Deus. Se nós não buscarmos o avivamento bíblico sério, não essas loucuras aí que a gente vê, um dia poderá ser que Deus permita um grande julgamento contra nós, o seu povo. Abacuque estava vivendo a mesma coisa, imoralidade, transgressões, corrupção, perversão completa. E Deus então permitiu o julgamento usando um povo pagão, que era o povo babilônico, com o seu grande exército, que dominava a terra nessa época, no 5º século antes de Cristo. E ele permitiu a invasão. E depois, Jerusalém foi tomada em 586, definitivamente, o templo foi tombado, derrubado, os muros foram derrubados. E o povo de Deus ficou 70 anos no exílio babilônico. Começou o retorno em 520 e foi concluído em 480, 490 a.C. Tome cuidado, porque isso é para nós todos. E eu olhando para mim, eu vi que eu precisava melhorar em algumas áreas da vida. Outra coisa que eu quero dizer também, que avivamento não é campanha de evangelização. Eu te choquei? Mas não é. Eu te choquei? Não é. Nós não podemos confundir avivamento com campanhas evangelísticas. Avivamento é para a igreja. Avivamento é para o povo de Deus. Avivamento é para a família que se diz crente. Avivamento é para mim, pastor. Para você, pastor. Avivamento é para a igreja de Jesus. Pessoas que já têm vida. Eu estou dizendo vida em Cristo. Evangelização é para o mundo. Pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Você pode dizer, ele não comete pecado? Cometo, diariamente. Mas eu volto meu coração para a primeira carta de João. Capítulo 1, ele diz, o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os vossos pecados. Por enquanto eu ainda vivo, eu estou na presença do pecado todos os dias, ele me assediando, como diz a carta de Hebreus. O pecado nos assedia. Eu estou na presença do pecado, mas haverá um dia, quando Jesus voltar, e Ele está para fazer isto, nas nuvens. E quando nós nos encontrarmos, eu já terei um corpo glorificado e sairei da presença do pecado para estar diante do Senhor, sempre, eternamente, diante de Deus, não mais na presença do pecado. Não mais. Avivamento é para a igreja.
Avivamento é para os crentes nascidos de Deus, nascidos de novo, que foram chamados pelo Espírito Santo, como eu falei no início do culto, antes do batismo dos meninos. Evangelização é para pecadores não convertidos. Pecadores, porque eu também sou, mas pecadores no sentido de que não se resolveram diante de Deus, quebrando o véu que impedia de chegar a Deus. Mas quando eu me rendi a Cristo, e você se rendeu a Cristo, o véu se quebrou, porque Jesus nos aproximou outra vez da presença do Pai. Então, na evangelização, a igreja trabalha para Deus, evangelizando, fazendo o que nós fizemos hoje aqui, falando do amor de Deus, cantando, pregando, dando testemunho. Agora, no avivamento, Deus trabalha para a igreja. Na evangelização, a igreja vai aos pecadores como testemunhas fiéis. Agora, no avivamento, os pecadores correm para a igreja. Eu não vou buscá-los, ainda que faça parte depois do movimento. Na evangelização, os pregadores apelam aos pecadores. No avivamento, os pecadores apelam aos pregadores. Eu mesmo já recebi uma vez, depois de uma pregação, uma pessoa dizendo: eu não sou crente, mas eu quero esse Deus que você pregou hoje. Eu quero para mim. Como é que eu faço? Eu falei: se arrependa naquele dia, depois do culto. Se arrependa e deixa Deus, através de Cristo, morar no seu coração. Você vai mudar de vida. Se você roubava, não vai roubar mais. Se você mentia, não vai mentir mais. Se você traía sua esposa, não vai trair mais. Você vai se arrepender. Arrependimento é uma mudança de direção. É isso que a gente deve fazer todas as vezes. Por que eu tenho necessidade de avivamento? Porque eu sou igreja do Senhor, faço parte da igreja do Senhor. Por que eu preciso do avivamento? Porque eu fui chamado por Jesus Cristo na cruz. Naamã, lá em 2 Reis, capítulo 5, ele tinha, vocês sabem, ele era comandante do exército da Síria. Mas ele estava com lepra. E a lepra era uma doença que excluía a pessoa da sociedade, excluía até mesmo da vida espiritual do povo. Não podia nem ir ao templo. Mas ele era um pagão. Aí uma menina falou: olha, eu conheço alguém, tem um profeta, você vai ir lá. E ele foi ao encontro de Eliseu. E Eliseu falou: olha, vai lá e mergulha 7 vezes do Jordão. Ele falou: eu, comandante do exército, o general de guerra, poder mergulhar? Aí o auxiliar dele falou: comandante, não custa nada. Ele relutou no começo de mergulhar 7 vezes o Jordão. Sabe, muita gente da igreja, achando que vem à igreja, traz a sua Bíblia, paga o dízimo, tem avivamento, e às vezes não tem. Porque o coração está morto, como estava de Naamã. E ele, certo momento, ele cai em si, ele percebe, ele fala: eu preciso mergulhar outra vez. E é isso que a gente faz. Vocês se lembram lá o livro de Oséias? O livro de Oséias é um dos livros de um profeta que
é menor, um profeta menor, como Abacuque também era profeta menor. E que eu, quando leio, eu fico muito emocionado. Deus, para poder mostrar claramente a situação do povo, que era uma situação degradada, completamente. As famílias destroçadas, brigas, prostituições, terrível. Ele faz o servo dele, Oséias, a se casar com uma prostituta. Ela depois se emenda. Mas por que Deus faz isso com Oséias? Ele falou, sabe o que está acontecendo com você? Porque ele sentiu na hora. É a mesma coisa eu com o meu povo. Meu povo está completamente virado. Vamos perceber, irmãos, juntos, se isso está acontecendo conosco, na nossa família, individualmente, e cair em si como filho pródigo. E eu penso que eu preciso de avivamento por causa da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, verso 4. Olha, você, Deus olhando para a igreja de Éfeso, fala, você cuida da palavra, você é um crente fiel, você faz visitas, você faz isso, faz aquilo, mas eu tenho contra ti uma coisa. Aí perguntaram, o que foi, Deus? Você perdeu o primeiro amor. Gente velha como eu, de igreja, vou fazer 69 anos de que eu estou na igreja. 6 de vida. Antes de eu me converter, eu tinha 6 anos. Então, perderam o primeiro amor. Aquele amor dos 10 anos, dos 12 anos, dos 15 anos que eu saía da Vila Maria, ia para a Vila Matilde de ônibus pregar o Evangelho. Mas não era isso. O que me impulsionava a fazer isto era o amor que eu tinha por Cristo. Eu queria que as pessoas pudessem ser atingidas também por esse amor. A vida não vai ser fácil. Ela vai trazer para você lutas, diferenças. Vocês sabem da história que eu tenho na vida, a minha luta contra a saúde. Mas isso não é nada diante do amor que Ele me deu. Porque nós precisamos de avivamento. Porque o avivamento indica que eu sou salvo. O avivamento indica que eu devo obedecer a palavra e a oração que eu faço. O avivamento indica que eu preciso ser humilde. O avivamento indica que eu devo ter um coração puro. O avivamento indica que eu devo ter uma consciência limpa. O avivamento indica que as minhas prioridades devem fazer parte da agenda de Deus. O avivamento indica que os meus valores devem ser os valores que Deus escreveu nesse livro. O avivamento indica que eu devo me sacrificar pelos meus irmãos. O avivamento indica também que eu devo ser e eu serei uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. O avivamento vai indicar também, enquanto estiver vivendo, que eu terei domínio próprio. E o avivamento indica que o primeiro amor sempre vai estar latente, borbulhante. E esse primeiro amor vai me levar a ter um amor genuíno pelas pessoas. O avivamento vai me mostrar que eu devo ter compaixão e bondade.
Nós cantamos um hino que fala sobre a bondade de Deus e a gente chora, se desmancha. Mas e a nossa bondade? Ela só deve ser manifesta pelo avivamento. Jesus é o primeiro amor. Quando Naamã descobriu isso, ele mergulhou no rio. Quando Oséias viu a relação do seu povo, ele profetizou. E Éfeso, a igreja que estava longe do primeiro amor, ela voltou ao primeiro amor. Se Deus falou com você, curve a sua cabeça agora. Pai bendito e santo, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela exortação que eu recebi nesses dias atrás e hoje. Cuida, Senhor, desta igreja, das famílias que estão todas aqui agora, dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças. E que haja, Senhor, em nós esta essência da busca do avivamento, porque só assim o fruto do Espírito será produzido em minha vida e as pessoas poderão comê-lo. O amor, a paz, a fidelidade, a alegria, a amabilidade e o domínio próprio. Cuida desta igreja, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Cuida de todas as famílias, eu volto a repetir, em nome de Jesus Cristo. Por favor, amém. Eu quero agradecer todos os visitantes, a turma de Botucatu, os parentes da Letícia, do João, que estão aqui. Que Deus abençoe vocês. Fiquem em pé, por favor. Ergam a mão direita para o céu. Ergam a mão direita. Ao único Deus, Senhor nosso, seja dada a honra, louvor, gratidão, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós agradecemos por sua graça e a companhia permanente do Espírito Santo em nós. Com seu consolo, com seu conforto, seja dada a honra e amor e gratidão desde agora e para sempre. Digam amém. Amém. Pode aplaudir o nome do Senhor.